E aí, pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma aula de biologia. Espero que todos estejam muito bem para a gente atravessar essa pandemia, pensar no Enem que está chegando ali. Se não houver nenhuma adiação, a gente vai lá e fecha essa prova do Enem, né? Bom, só lembrando os senhores que o chat já está aberto. Qualquer dúvida, vai lá, digita, manda aquela dúvida para a gente tirar de você, tá bom? Vamos seguir o nosso roteiro. Nós começamos a falar dos animais na aula passada e fizemos os parâmetros, né, dos animais, as principais características, a divisão em filo. E aí, hoje, a gente vai continuar falando, nós vamos começar a falar do segundo filo de animais, tá bom? Deixa eu abrir aqui o nosso PowerPoint para a gente começar a fazer em cima dele, tá bom? Bom, então, só lembrando os senhores e senhoras que essa matéria ela está lá na sua apostila, entre a página 134 e 135. A gente falou de porífero na aula passada. Esse aqui, agora a gente está falando dos quinidários, que é esse grupo aqui, ó. Segundo grupo, numa escala evolutiva, esses animais são os primeiros animais que vão apresentar órgãos. Apresenta como órgãos a boca e uma cavidade digestória, chamada cavidade gastrovascular. Além disso, esses animais aí, eles são os primeiros animais que vão ter movimento. Eles vão se movimentar ativamente. Também são os primeiros animais que vão ter um sistema nervoso. O sistema nervoso dele ainda não é aquele sistema nervoso que toma decisões, aquele sistema nervoso que formula pensamento, ainda não. Mas já é um sistema nervoso em rede, é um sistema nervoso que reage em relação ao ambiente. Tá? Também são os primeiros animais que vão ter um sistema de revestimento que seja um tecido verdadeiro. Então, quando esse animal ele é um embrião, ele já possui dois tecidos, que é um tecido interno, endoderme, e um tecido externo, ectoderme. São dois tecidos embrionários. Então, é o primeiro animal que vai ter tecidos embrionários. Por isso que a gente fala que esse animal já é histozoário, tá bom? Então, observa só o caminho que a gente vai trabalhar durante todas essas aulas. Nós falamos dos poríferos na aula passada, agora nós estamos aqui nos quinidários, tá bom? Os quinidários, eles possuem as seguintes características. Eles são animais aquáticos, a grande maioria são animais marinhos. Esses animais, quando eles são de água doce, eles são em menor tamanho. Quando eles são de água salgada, eles são de tamanhos maiores. A gente vai ver daqui a pouco uma foto onde mostra uma água viva de 2 metros de diâmetro. Mas tem esse animal bastante pequeno também. A gente vai ter agora simetria. Você vai perceber que mais uma das características entre os animais é a questão da simetria. E esses animais, eles são os primeiros a ter simetria radial. A próxima simetria vai ser a simetria bilateral, mas por enquanto a gente fala de um animal que você pode pegar ele e repartir como se fosse uma pizza. Reparte em raios, né? Dimorfismo desses animais. A gente vai encontrar duas formas desses animais. A forma de pólipo, que lembra muito um vaso, uma jarra, por exemplo, e a forma de medusa, que lembra um guarda-chuva, assim, e esse animal vai se movimentar dessa forma.
Nas duas formas, tanto pólipo quanto medusa, a gente vai perceber que esse animal tem uma boca numa extremidade e tem uma cavidade gastrovascular na outra. E essa boca, ela também vai servir como se fosse um ânus, ou seja, ele vai ingerir o que ele vai ingere lá o alimento dele, né? Um pequeno peixe, uma larva, e aí ele começa a digestão dentro dessa cavidade e termina a digestão intracelular. Então ele regurgita aquilo que ele não quer mais digerir. Por isso que a gente fala que a boca funciona também como ânus. Então esse animal não tem um tubo digestório. Ele tem apenas uma boca e uma cavidade digestória. Eles são diblásticos, ou seja, eles têm dois tecidos. Os tecidos embrionários, quando o animal é um embrião ainda, ele vai ter um ectoderme e uma endoderme. Agora, quando ele se transforma num animal adulto, deixa de ser embrião, a gente vai ter uma epiderme, exatamente como a nossa aqui. É lógico que a estrutura é diferente, mas o órgão já é a epiderme, o revestimento externo. E a gastroderme, que é o revestimento da cavidade gastrovascular. Tá bom? Nós temos aqui alguns exemplos aí. Isso aqui é uma medusa do tipo Scyphozoaria, Scyphozoa, né? Tem uma região que lembra muito uma sombrinha aqui, um guarda-chuva, e tem uma quantidade muito grande de tentáculos aqui. E esses animais, eles recebem o nome de quinidários por causa de uma célula urticante que esses animais têm. Essa célula, a gente vai ver daqui a pouco numa estrutura aqui, ela é capaz de liberar uma toxina que pode causar queimadura de terceiro grau e também essa toxina anestesia local. Na hora que passa essa leve anestesia, a pessoa que tem um acidente com um animal desse, por exemplo, a perna, tem uma sensação de que perdeu a perna. A pessoa, por alguns minutos, ela não sente a perna e logo em seguida vem uma dor muito grande, uma dor da queimação. Causa uma queimadura na epiderme. São as famosas águas vivas. Bom, isso aqui seria um outro modelo, um outro tipo de medusa. Tá? Essa medusa aqui, alguns autores chamam de cubozoários. Tem um formato de cubo aqui assim, na sua parte de cima aqui. Tá? Geralmente, os tentáculos têm uma quantidade maior de células urticantes do que a parte de cima do animal. Se você, por acaso, estiver dentro de uma água, dentro do mar, e você for atacado por um animalzinho desse aqui, pega na parte de cima, joga fora. Tá? Isso aqui seria uma medusa, isso aqui seria um pólipo, né, que a gente chama aí, uma hidra. Então aqui nós pode perceber que o corpo do animal é achatado, né, no formato de um copo, ou no formato de uma jarra. A boca do animal fica aqui em cima e os tentáculos estão aqui. Cada bolinha dessa aqui que você está vendo é uma célula urticante, é um quinidócito desse animal, tá bom? E um terceiro tipo desse animal seria a anêmona. Esse animal aqui é um tipo de anêmona, né? Você está mergulhando aí, você vê um animal desse aqui, você nunca vai saber se é um animal, porque parece uma flor aí aberta. Então, essas são as várias formas desses animais. Forma de medusa, a forma de pólipo e a forma de anêmona, que é um tipo de um pólipo que não sofre metagênese. A gente vai falar sobre metagênese aqui agora. Estrutura dos quinidários. Então, a gente vai ter duas estruturas. A estrutura de pólipo. Você pode ver que aqui a boca fica em cima. Os tentáculos ficam aqui em volta da boca. E aqui está o estômago desse animal, também chamado de cavidade gastrovascular. É invertido os dois. É como se a gente pegasse uma forma que fica assim e virasse ela. Tá? Só que nessa forma de medusa aqui, ela é capaz de nadar. E nessa forma de pólipo aqui, geralmente ela libera uma secreção aqui que aprende no substrato. Tá bom? Bom, agora olha a estrutura desse animal em termos de células.
Nesse corte aqui, nós vamos observar as células que tem na epiderme do animal, só acompanhar o movimento da setinha aqui do mouse, e nós temos aqui as células que revestem o lado interno do animal, a gastroderme, tá bom? Nesse detalhe aqui, nós temos um quinidoblasto, pode ser chamado de quinidoblasto ou de quinidócito, mesma coisa, tá? Geralmente quinidoblasto é quando essa célula é jovem e quinidócito quando ela é mais adulta. Então, essa célula aqui, ela tem uma espécie de mola que fica dentro dela aqui, e essa mola aqui é o nematocisto. Toda vez que alguém esbarra nesse gatilhozinho aqui, ó, esse gatilho que você está vendo aqui é o quinidocílio. Quando alguém esbarra no quinidocílio, ele solta essa mola aqui. Na ponta dessa mola do nematocisto, nós temos uma vesícula, uma bolha de substância urticante, que na hora que entra em contato com a pele vai causar lesão, vai causar, se o animal for pequeno, vai causar uma paralisia, o que permite ele engolir o animal. Então ele pode usar essa célula aqui como uma captura de alimento, né? Quando ela fica nos tentáculos, por exemplo. Tem a célula nervosa, que fica aqui. Deixa eu voltar aqui, né? A célula nervosa fica nessa camada gelatinosa, chamada mesogleia. Então, tem uma camada gelatinosa aqui no meio, onde eu vou encontrar as células nervosas. Tem uma camada interna, onde eu vou encontrar vários tipos de células. Células musculares e células glandulares. Essas células glandulares, elas vão produzir enzimas digestórias. Então, eu imagino que essa célula muscular aqui, ela faz com que aconteça um movimento de contração toda vez que esse animal engole alguma coisa, aquele movimento típico que é o movimento do nosso estômago. Tá? Nós temos aqui uma pergunta, vamos responder essa pergunta aqui rapidinho. Essa célula sensorial é a que dá choque? Não. Essa célula sensorial, ela é a célula que permite ao animal reagir quando você encosta nele, por exemplo. A célula sensorial é como se fosse uma célula nervosa. O choque que vai acontecer aí quando você encosta no animal é por causa dessa célula aqui, ó. O choque, a onda de choque é quando essa molinha aqui, esse nematocisto, quando alguém esbarra nesse cílio aqui, aí vai sair uma substância urticante que vai dar um choque, uma dor muito intensa, uma sensação de corte e uma sensação depois, logo em seguida, de anestesiamento. Então, essa sensação de choque, de anestesiamento, é por causa dessa célula aqui, ó, do quinidócito. A célula nervosa, ela é uma célula que permite a sensibilidade do animal. Tá bom? Permite a sensibilidade daquele animal ali. Bom, nós temos aqui a classificação desses animais. Esses animais, eles são classificados de acordo com 2 critérios básicos. O primeiro critério é o formato do corpo do animal. Então, a gente vai ter aqui, se o animal for um pólipo, for uma hidra, ele vai estar classificado como hidrozoa. Inclusive, aqui na fotinha aqui aparece uma caravela. A caravela ela é uma colônia. Tá? A caravela é uma junção de uma medusa que fica presa aqui em cima e prende o ar dentro dela e um monte de pólipos aqui. Aqui a gente vai ter como exemplo a hidra, a gente vai ter como exemplo aqui a caravela. Aqui, nessa classe aqui, a classe Scyphozoa, é a classe das medusas. Então, as medusas, tem autor que divide 2 grupos de medusa. Uma é a medusa plana e uma medusa em forma de cubo. Seria a Scyphozoa e a Cubozoa. Nessa classificação aqui, que está na apostila de vocês, ela fala em uma classe só de medusa. Então, seria as medusas Scyphozoas, as águas-vivas.
Aqui fala, inclusive, em algumas que podem chegar até 2 metros de diâmetro, que é a cineia. É uma água-viva que está presente ali nos mares da região oriental do nosso planeta, né? Na região da China, lá no Japão, por ali, você vai encontrar essa medusa que chega a 2 metros. Tem uma fotinha dela depois aqui, uma pessoa perto fazendo a comparação, tá bom? Tá, e por último nós temos aqui o Anthozoa. Olha, como eu falei para vocês, são 2 critérios. O primeiro critério é o formato do corpo. Mas se fosse só o formato do corpo, nós teríamos 2 classes. Uma classe de hidras e uma classe de medusas. Só que existe um outro critério, que é a reprodução. Existe uma reprodução que é exclusiva desses animais, que chama-se metagênese. Tem uma animação aqui na sequência para mostrar para você. Então, eu posso dizer que hidrozoa, formato de pólipo que sofre metagênese. Cifozoa, formato de medusa que sofre metagênese. Anthozoa, formato de pólipo que não sofre metagênese. Então, seria esses critérios. Reprodução, vamos começar pela reprodução chamada de metagênese. A metagênese, ela é exclusiva desses animais. Toda vez que você vê essa expressão metagênese, você vai lembrar que ela é uma expressão exclusiva desses animais. Tá? O que é a metagênese? É um ciclo reprodutivo onde você tem reprodução sexuada de um lado e reprodução assexuada do outro. Observa. Vai acompanhando a flechinha do mouse aqui. Então, nós temos aqui uma medusa. Apesar da medusa ser hermafrodita, apesar dela produzir os 2 tipos de gameta, em um primeiro momento, ela vai produzir ou espermatozoide ou óvulo. Então, é necessário que haja uma fecundação cruzada ali, tá bom? Mas lembra, não existe medusa macho ou medusa fêmea. O que existe é, em determinado momento, esse animal vai produzir espermatozoide ou ele vai produzir óvulo, tá bom? Olha, nesse momento aqui, essa medusa aqui, ela está produzindo espermatozoide. Os espermatozoides vêm aqui e vão fecundar essa outra medusa aqui. A fecundação ela é interna. Depois que acontece a fecundação, vai ter a produção e a liberação de uma larva, chamada larva plânula. E essa larva plânula, é uma larva toda ciliada, ela vai achar um local, vai fazer uma fixação em um substrato, e aí nesse substrato, ela vai se desenvolver em um pólipo. Só que não é um pólipo qualquer. É um pólipo que recebe o nome de cifístoma. Então, esse pólipo, chamado de cifístoma, ele é um pólipo reprodutivo. Ele não vai ser uma espécie de pólipo permanente. Ele é um pólipo que, depois de dependendo de algumas condições, ele começa a se fatiar, começa a sofrer uma reprodução assexuada. Foi por isso que eu falei para você que a metagênese é um ciclo. Reprodução sexuada de um lado, reprodução assexuada do outro. Então, por exemplo, estrobilização é quando você tem um fatiamento de uma estrutura onde cada parte vai virar outra estrutura diferente. Se eu tivesse um fatiamento onde cada pedaço fosse virar uma nova estrutura igual, a gente teria o que a gente chama de regeneração. Então, regeneração, cada pedaço vai virar um indivíduo igual ao primeiro. Estrobilização, cada pedaço vai virar um indivíduo diferente. É o que acontece aqui, ó. Cada pedaço do cifístoma foi fatiado e liberou uma medusa chamada inicialmente de éfira, né, porque ela é pequena, depois ela cresce e vira uma medusa adulta e começa o ciclo novamente. Então, essa reprodução, existe também a metagênese dos pólipos, tá? Metagênese é um processo.
É um processo onde tem reprodução sexuada do lado e assexuada do outro. Então, nesse caso aqui, essa é a betagênese da medusa. O que você precisa guardar? Fase sexuada acontece nas medusas. A partir do momento em que uma medusa fecunda a outra, ela vai liberar uma larva, a larva plânula. A larva vai se fixar formando um cifístoma, que é um pólipo reprodutivo. Esse pólipo reprodutivo ele vai ser fatiado através de um processo chamado estrobilização, e cada fatiamento desse aí corresponde a uma nova medusa que vai surgir, tá bom? Mas nós temos também reprodução assexuada desses animais aí, tá? Na reprodução assexuada, a gente vai ter a formação de broto. Então, um animal adulto, ele começa a formar um broto. O animal adulto começa a formar um broto. Esse broto vai crescendo, ganha tentáculos, e existe a possibilidade aqui desse broto continuar preso nesse animal aí e formar uma colônia, né, por exemplo. Mas ele pode se soltar e formar uma população ali naquele local ali, tá bom? Então nós temos aí a reprodução assexuada dos quinidários. Ela acontece por brotamento. O que você percebeu se eu comparar a reprodução assexuada dos poríferos e dos quinidários? Se eu fizer essa comparação, eu vou perceber que os poríferos, aula passada, eles tinham 3 formas de reprodução assexuada. Agora nós só temos uma. E você vai perceber que essas formas de reprodução assexuada, elas vão ficando cada vez menor, quanto mais evoluído vai sendo o animal. Agora nós temos uma reprodução sexuada, e é uma reprodução sem metagênese, tá? Então, isso pode acontecer tanto com as medusas, quanto com os pólipos. Observa o que vai acontecer aqui. Aqui nós temos, isso não é metagênese. Muito cuidado, porque esses desenhos são mais ou menos parecidos, mas se você observar o que está acontecendo, é bem diferente. Só lembrando que as hidras, nesse caso aqui eu coloquei como exemplo hidras, pólipos, as hidras elas podem produzir espermatozoides ou óvulos. É o que a gente chama de animais monóicos ou hermafroditas, né? Nesse caso aqui, alguém vai produzir espermatozoide, nada impede que essa hidra, que nesse momento está produzindo espermatozoide, o ano seguinte ela produza óvulo. Nada impede, tá bom? Bom, aí esse espermatozoide vai fecundar um óvulo. Detalhe, esse óvulo aqui, esse óvulo aqui fica na parede externa do animal. É como se, imagina, se a mulher pegasse o óvulo dela e deixasse aqui em cima do umbigo. Fica do lado de fora do corpo do animal. Então, no caso dessa hidra aqui, acontece a fecundação. Essa fecundação, ela gera um embrião. Esse embrião aqui, depois de passar para o desenvolvimento, ele se transforma em uma larva, e essa fixação desse embrião aqui vai proporcionar o surgimento de uma nova hidra. Então, isso aqui é uma reprodução sexual que a gente chama de direta. Então, eu posso ter reprodução sexual direta ou por metagênese. Vamos ver a foto de alguns desses animais aí. Isso aqui que você está vendo é uma caravela. Caravela é uma colônia formada pelas 2 formas desse animal. Então, você tem aqui uma medusa. Essa medusa, ela sofreu uma crispada aqui. Ela armazena o ar aqui em cima. E nos tentáculos dessa medusa estão colados vários pólipos. Então, o que nós temos aqui? Uma medusa com vários pólipos aqui. Existe comunicação entre eles. Então, se esse pólipo aqui embaixo, ele gruda num pequeno peixe, e a hora que ele engole esse peixe, ele faz a digestão e manda para todos os outros organismos, tá?
Isso aqui que você está vendo é a única forma segura de matar esses animais por enquanto. Ou seja, se eu pegar esse animal aqui, jogar ele numa praia e deixar o sol desidratar esse animal, aí eu vou ter a morte desse animal. É a única forma de desidratar, de eliminar esses animais. Porque se você cortar esse animal, ele pode sofrer regeneração. Sem contar também que na hora que você está matando esse animal, se você estiver dentro d'água, digamos que você pegou uma faca lá, está esquadrinhando esse animal, na hora de morrer, ele libera um monte de espermatozoides. Se for um animal fêmea, pode liberar vários óvulos, e isso garante o surgimento de outros animais no futuro. Agora, quando ele encosta os tentáculos em alguém, vai causar esse tipo de queimadura aqui. Deixa eu voltar aqui. Esse tipo de queimadura que você está vendo aqui, ó, são esses sinais. A sensação para quem foi queimado aqui, num primeiro momento, muita dor, um choque, literalmente, e a sensação de que aquele membro foi decepado. Então, eu posso ter essas queimaduras acontecendo tanto em pernas, braços, no pé. Então, aonde, no caso dessa queimadura aqui, dessa região aqui para baixo na perna, essa pessoa tem a sensação nítida que perdeu a perna. Fica anestesiado por alguns minutos e depois começa uma ardência muito grande. E aí, geralmente, a pessoa tem que ser encaminhada para um serviço de pronto-socorro. Tá? Na pior das hipóteses, você pode usar vinagre ali, ou soro fisiológico, para poder neutralizar um pouco a toxina aqui. Mas a melhor providência, leva para um pronto-socorro, a pessoa vai receber a medicação adequada. E esses animais, eles podem ser pequenininhos, do tamanho de uma mão, por exemplo, e podem ser animais gigantes. Olha o tamanho desse animal aqui. Isso aqui é aquela... Olha, em termos de diâmetro aqui, essa água-viva aqui tem mais ou menos 1 metro de diâmetro. Mas ela pode chegar a ter até 2 metros de diâmetro. Compara ela com esse mergulhador aqui para você ver. Você pode ver que realmente são animais muito perigosos. Essa aqui, por exemplo, se alguém encostar nela, vai ser um estrago muito grande. Tá? Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula. Espero que tenha sido satisfatória para vocês. Só lembrando vocês que essa pandemia vai passar. Isso é só um momento, é uma fase. O governo federal não adiou o Enem. Isso quer dizer que nós vamos ter o Enem no final do ano, pelo menos até agora está confirmado o Enem. É hora da gente pegar, sim, essa oportunidade, estudar da melhor forma possível. Dificuldades sempre vão acontecer. Essa é só mais uma delas. É hora de você que está fazendo esse cursinho agora, pegar a sua apostila, dar uma lida, pegar a lista de exercícios que tem nela, tentar fazer, trazer as dúvidas aqui para a gente. A gente, por outro lado, estamos aqui montando lista de exercícios para mandar para vocês. Então, esse é o momento da gente pegar essa oportunidade que a gente está tendo de fazer essas aulas com vocês e levar você o mais preparado possível para o Enem, tá bom? Obrigado pela participação de todos. Joinha para vocês aí. Até a próxima, tá?